a ex-deputada Cristiane Brasil, ou Cris Brasil, a filha de Roberto Jefferson. Muito obrigada por falar conosco, Cris. Obrigada, Camila. É um prazer estar falando com vocês e um prazer também estar falando com quem vai ver esse vídeo. Com certeza, meu pai gosta muito do trabalho de vocês aí, sempre deu muitas entrevistas e eu assisto a todas, sigo vocês e sou fã. Muito prazer falar com vocês. Cris, eu queria começar falando sobre você mesma. Quem é Cris Brasil? Então, eu sou advogada, tenho algumas especializações, eu sou especialista em direito público, orçamento público e também estou fazendo mestrado em direito criminal, em direito penal, na PUC de São Paulo, com muito gosto, adoro, adoro. E também sou especialista em envelhecimento, gente, porque eu fui secretária dos idosos no Rio de Janeiro por muitos e muitos anos. De 2003 a 2013, eu fiquei no Rio de Janeiro cuidando das políticas públicas de envelhecimento na cidade e acabei me tornando uma especialista. Eu produzo artigos científicos sobre isso. Também é uma coisa que eu gosto muito. Fora isso, sou a mãe e pai da Catarina e do Christian, dois jovens adultos, que já tem ele 26 e ela 23. E estou morando agora, assim, tem um ano e alguns meses em São Paulo, curtindo muito. E é isso. Um pouquinho do resumo é esse. Já fui quase ministra, vocês devem lembrar. Aliás, eu cheguei a ser ministra, só não consegui tomar posse. E não tomei posse porque houve uma chicana política que me impediu de ser ministra no governo anterior. Mas, página virada, bola para frente, porque não é esse tipo de coisa que vai me abater. Eu sou muito patriota e Brasil no nome para desistir assim. E filha do Roberto Jefferson. Cris, o que você pode nos falar sobre a situação do Roberto Jefferson? Porque ele teve problema de saúde, o Alexandre de Moraes não deixava ele ir para o hospital, acabou deixando com um apelo muito forte dos advogados. Como é que está a saúde dele, o psicológico, a moral? Como é que está o Roberto Jefferson neste momento? Olha, Camila, você ficaria surpresa se pudesse ir lá ou falar com ele, porque, graças a Deus, ele estando em casa, ele come bem, ele dorme bem, ele está lá no ambiente dele, está com as coisas que ele gosta, os livros dele e tal. A família da minha madrasta é muito legal, trata ele com muito carinho. Então, a saúde dele está ótima, ele está muito bem de saúde, graças a Deus. Melhor do que ficar num presídio que é insalubre, que ninguém que é de bem deveria ficar nem uma hora lá dentro, que dirá meses e meses e meses a fio. E ele, com a saúde, como tem certa fragilidade, até pelas batalhas que ele lutou na vida, para ele ficar lá naquele lugar quente, abafado, realmente é um castigo que eu acho que meu pai não fez por merecer, por ter revelado e continuar revelando a verdade que ele sabe, a experiência que ele tem com o TSE, com o STF, com os bastidores do poder. Então, assim, prenderam meu pai por expressar a opinião dele, e com relação ao caso dele exatamente, ele já foi determinado pelo Alexandre de Moraes que esse caso vá para a primeira instância, que é no Distrito Federal. Então, o Cássio Nunes pediu fez pedido de vista no processo. Assim que ele entregar o processo desce, então, para a vara de Brasília, uma das varas de Brasília, e aí nós vamos conseguir com toda certeza, porque já tem mais de 90 dias que ele está preso, sem nenhuma possibilidade de fazer a renovação dessa prisão, e eu tenho certeza que ele será mais uma vez livre, como ele jamais deveria ter deixado de ser. Cris, você falou que ele foi preso por falar. Me permita sair um pouquinho da pauta. Você acredita que seu pai foi preso por fazer uso da liberdade de expressão, a liberdade essa que nos é garantida no artigo 5º, ou porque ele sabe demais e ele começou a falar e começou a criar uma espécie de medo nos envolvidos? Eu penso que meu pai sabe, sim, sabe demais. Ele começou a chamar muito atenção para coisas que
essas pessoas que não querem que ele fale começaram a ficar muito em evidência, que era tudo que eles não queriam. Eles também sabem que o meu pai tem um poder de voz do que ele fala, de mostrar às pessoas com uma linguagem mais simplificada coisas que talvez um juridiquês as pessoas comuns não entenderiam, mas entendem depois que ele explica, e isso criou muito medo nas pessoas. Então, a melhor forma de você lidar quando você não consegue calar o seu inimigo por bem é calar por mal, é usar o poder que tem para acabar com a moral psicológica daquela pessoa, colocando ela numa situação de humilhação, num presídio, onde ele poderia ter vindo, inclusive, a óbito, porque ele teve umas situações lá no presídio que foram, assim, momentos muito críticos, de eu ter que sair de São Paulo, ir correndo para o Rio de Janeiro, correndo para presídio de noite, de madrugada, para ver se a gente conseguia ter alguma informação do estado de saúde do meu pai. Foram momentos, assim, inacreditavelmente desnecessários para uma pessoa que, por falar o que pensa, por falar o que sabe, tentaram calar de um jeito ou de outro, e a gente espera que essa injustiça, essa violação, sim, do direito dele de liberdade de expressão de opinião, seja recuperado e ele possa voltar a falar o que pensa e o que sente. Cris, como você vê as ações de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, não somente contra o seu pai, mas contra também o deputado federal Daniel Silveira, que inclusive estão lutando pela cassação dele agora, para que ele não possa concorrer ao Senado do Rio de Janeiro, prisões de jornalistas, buscas e apreensões. Como você vê tudo isso? Bom, eu vejo que nós estamos vivendo tempos sombrios no Brasil. A partir do momento em que o judiciário é posto em xeque, é questionado pela população, porque não foi só o meu pai que questionou o Supremo, outros deputados, outras pessoas, jornalistas, Oswaldo Eustáquio, Wellington Macedo, o Zé Trovão, o meu pai, o Daniel Silveira, o próprio Ottoni de Paula. Foram pessoas que tiveram coragem de confrontar atitudes do judiciário que fogem completamente da normalidade, do processo até de conformação de jurisprudência do próprio Supremo. Inovações que eles fizeram criando esses inquéritos ilegais que não poderiam ser permitidas no Brasil, porque não fazem parte do nosso sistema punitivo, do nosso sistema de leis. Foram, assim, coisas inacreditáveis que esses ministros veem, atitudes, ações que eles têm tomado contra pessoas que falam, que uma hora, um dia, que tomara que não demore muito, isso vai se voltar contra eles, eu não tenho dúvida, mesmo que seja por meio de tribunais internacionais. O senhor Alexandre de Moraes, por mais que ele ache que seja hoje intocável, a grande realidade é que nós já representamos contra ele, inclusive em tribunais internacionais, cortes internacionais. E demora, mas em algum momento o judiciário, a Corte Constitucional do Brasil, será questionada por conta das atitudes dos ministros que estão ao lado do Alexandre de Moraes, permitindo e agindo de uma forma que fere a própria democracia, que é o que eles deveriam, e o Estado democrático de direito, que é o que eles deveriam estar protegendo, junto com a Constituição, que eles, inovando, estão também fazendo com que entendimentos que são consolidados, são cláusulas pétreas da Constituição, sejam reinventados, sejam renomeados, tenham uma nova interpretação que a gente sabe que jamais poderia ter acontecido. Então, na minha opinião, a hora deles vai chegar. É só esperar. Mas, claro, o Senado poderia ter tomado a sua atitude com relação a eles, sim. Vários requerimentos de impeachment, inclusive, foram apresentados contra o Alexandre de Moraes
por exemplo, e o Rodrigo sentou em cima, o presidente do Senado, o senador Rodrigo, sentou em cima dos processos, não deu andamento a eles, assim, se colocando ao lado do judiciário por pura conveniência. E isso foi muito chato. Como também acho que a Câmara, por pura conveniência, se aliou ao STF, alguns ministros do Supremo, na questão do Daniel Silveira, e foi assim um absurdo a prisão dele. É inacreditável que nós tenhamos no Brasil hoje uma ditadura do judiciário. Então, assim, eu acho um absurdo tudo que aconteceu. Cris, você falou em conveniência para o Pacheco. Eu te devolvo a pergunta: conveniência ou sobrevivência? Pode ser sobrevivência com conveniência, porque não deixa de ser. Esses políticos, como o Rodrigo Pacheco, como o Arthur Lira e outros, né, outras figuras bastante conhecidas ali, até o próprio Valdemar da Costa Neto, que foi hoje, inclusive, ouvido pelo TSE, por ministros do TSE, foi lá dar uma entrevista, ter uma conversa de bastidores com os ministros do TSE. É estranhíssimo isso, mas eles têm assim a certeza de que, a partir do momento que o Bolsonaro entrou no governo, o legislativo começou a sofrer uma pressão muito grande da sociedade para aprovar as reformas que o Brasil precisava, mas com o viés do novo governo, que é um governo conservador, patriota, de direito, que protege os valores da família. Tá? Então, como o Congresso, formado pela Câmara e pelo Senado, viram, e também, claro, o status quo, que é formado pelos principais donos de empresas que são ligadas à nova ordem mundial, junto com os bancos, banqueiros que também financiam esse tipo de movimento, junto com que a gente chama de inteligência, que na verdade é esse pool de agências tradicionais de mídia, televisões e etc., que estavam vendo que iam perder espaço numa nova conjuntura que se apresentava. Eles fizeram o quê? Uma união de conveniência. Então, assim, antes era judiciário contra o legislativo e executivo juntos se protegendo. Com o executivo clamando junto com a sociedade uma mudança nessa ordem, é natural que o poder legislativo tenha se unido ao judiciário para sobreviver a essa onda de mudanças que é um pedido da sociedade para o Brasil. Então, eles agora se fecharam de forma a dificultar essas mudanças que o povo quer, a maioria das pessoas quer. Então, eu volto a dizer a você, Camila, nós vivemos uma ditadura, a ditadura do judiciário, junto com a ditadura das minorias. A ditadura das minorias sobre a maioria do povo brasileiro. E nós vivemos num Estado democrático de direito, onde deveria ser a voz da maioria que estaria fazendo com que o Brasil caminhasse para os interesses da maioria. Só que a gente não está vendo, não é o que está acontecendo no Brasil hoje. Nós estamos vivendo a ditadura das minorias. Inacreditável. Cris, para combater tudo isso, nós precisamos eleger senadores. O seu pai vem mesmo a Senado pelo Rio de Janeiro? Como você vê essa possível candidatura do seu pai? Não, nós provavelmente apoiaremos o Daniel Silveira ao Senado no Rio de Janeiro. Meu pai vem candidato, sim, e provavelmente ele venha a deputado federal, também pelo Rio de Janeiro. E você falou, para que a gente tenha uma força no Senado, no Legislativo, temos sim que ocupar o Senado com pessoas de bem, patriotas, conservadoras, de direita, mas não podemos esquecer que será fundamental para o presidente da República conseguir governar
nesse segundo mandato, que ele tem uma base sólida de deputados federais. Se o Bolsonaro não atentar para isso e não eleger até em outros partidos, não só no PL, uma base de deputados que vai, de fato, defendê-lo no novo governo, ele não vai conseguir aprovar nada igual ele faz hoje. Não aprova nada. Isso vai ser muito ruim para o Brasil. Nós temos que ter soldados ao lado dele, nessa guerra, que é uma guerra que não é só do Brasil. Esse fenômeno que está acontecendo é um fenômeno também mundial, de geopolítica mundial, tá? O Brasil é o celeiro do mundo, é um país que alimenta diversos países no mundo, e claro que a nova ordem mundial, que também financia uma esquerda, um socialismo à base do dinheiro, eles querem que o Brasil seja deles, e só não conseguiram até hoje porque o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, a gente tem o bastião da democracia real, não é o Supremo, não é o Congresso, mas hoje está realmente nas mãos do presidente Bolsonaro, que tem o apoio do povo e da maioria do povo brasileiro. E nós estamos vendo aí todo um status quo, inclusive com mentiras deslavadas com relação a pesquisas eleitorais, tentando vencer o Bolsonaro nas eleições que se aproximam. Cris, queria falar um pouquinho sobre a Graciela Mianov. Eu confesso que para mim foi um choque ver aqueles áudios, né, que fizeram um vídeo com os prints do WhatsApp. É meio perverso. E eu gostaria que você explicasse o que realmente aconteceu, porque aquilo são fragmentos. Ela tentou mesmo manter o Roberto Jefferson preso? O que ela ganharia com isso se ela conseguiu a presidência do PTB? Não, olha só, quando ela tentou manter o meu pai preso, era porque estava no processo da nova convenção que ela se tornou presidente. Se o meu pai saísse naquele momento, não precisava ela assumir, ela ter uma nova eleição para ela ser a presidente. Então, para ela interessava e muito que meu pai continuasse preso, porque aí sim ela teria que ter essa legitimidade vinda do partido, porque enquanto ela fosse apenas vice-presidente, a grande verdade é que ela não conseguiria fazer muita coisa, porque sim, eu me coloquei contra ela, como também diversos outros amigos reais do meu pai e outras lideranças mais antigas no partido, que comemos sal ao lado do meu pai, que estivemos junto com ele na prisão dele, que lutamos para que ele recuperasse o poder dele dentro do PTB e essa liderança que ele tem, que o Brasil precisa sim, porque meu pai é uma pessoa que participou ativamente da história desse Brasil e mudou a história do Brasil desde que ele denunciou o mensalão, desde que ele denunciou, mais recentemente, o golpe que estavam tentando armar contra o presidente Bolsonaro para tirá-lo do poder, para apeá-lo do poder durante o mandato do do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. E essa moça, quando meu pai foi preso, ela fez, logo em seguida, um evento lá em Brasília, e era para fazer um desagravo pela prisão do meu pai. Inclusive foi o Eduardo Bolsonaro, diversos deputados bolsonaristas estiveram presentes no evento, só que quando eu cheguei lá, eu me atentei para os detalhes, porque eu sou uma pessoa perspicaz e já tenho uma experiência já longa, e percebi que o evento, na verdade, não era com esse viés de desagravo. Na verdade, ele tinha um objetivo que era felicitar a Graciela pela presidência, porque ela, uma mocinha das bases, chegou à presidência do partido. História triste, todo mundo tem. Cedo ou tarde, de uma maneira ou de outra, você tem a sua, eu tenho a minha, ela tem a dela, mas todo mundo tem história triste também. Tá? Se eu for contar para vocês, poxa, vocês sabem parte da minha história. Eu estava no ápice lá, tinha sido uma das líderes do movimento que derrubou a Dilma, estava num momento ótimo da minha carreira, ia ser ministra, tinha até decidido que naquele momento eu nem viria
candidata à minha reeleição, porque eu ia ficar no ministério até o final do mandato. Fui destruída, me fizeram um cancelamento, tá? Porque o PT não aceitou o fato de eu assumir um Ministério do Trabalho, em nome do PTB, em nome do Roberto Jefferson, tá? Então, assim, da mesma maneira que ela foi uma mocinha que cresceu dentro do partido, na verdade, ela foi uma seguradora de bandeira e panfleteira, tá? Que quando ela era presidente da Juventude do Rio Grande do Sul, eu não gostei da maneira que ela tinha sido tirada do movimento, eu trouxe ela para Brasília para assumir o movimento nacionalmente. Então, quem trouxe ela para o partido, na verdade, fui eu. Só que eu jamais, Camila, daria a ela poder além do que ela tem capacidade para assumir. Essa moça não tem a 4ª série, ela não fala português direito, ela não sabe escrever. E, claro, que ela seria uma pessoa que, uma vez sentada na presidência, olhou o tamanho daquele cofre, olhou que partido tem dinheiro, o olho cresceu, mas não só dela, foi também um grupinho que se cercou ali dela e que passou a manipular a Graciela, porque com a cabecinha fraca, a sua insegurança própria, e aquela necessidade de se reafirmar o tempo todo, a Graciela começou, então, a crescer os olhinhos. E o principal, começou desde esse evento de desagravo com meu pai, me maltratar o meu irmão, maltratar os meus tios, que também fazem parte do PTB em diversos estados, maltratar as pessoas que eram amigos históricos do meu pai. E aí eu falei, está errado, essa moça está tramando, e aí eu vi que o Valadares estava já nessa, vi o Pedrinho, você começa a perceber, está tramando para tomar o partido do meu pai. Aí eu comecei a bater nela, porque ela começou a ser uma gerentona, começou a hostilizar as pessoas ligadas ao meu pai, eu fui para dentro para defender as pessoas. E aí, infelizmente, nessa época, meu pai estava realmente com a cabeça achando que estava fazendo uma coisa legal, que ela era uma moça de valor, que era uma moça que valeria a pena, que ele poderia estar guiando ela por trás ali, mas ela logo se cercou das porcarias, ela logo se cercou de gente ruim. E aí foi só ficar apontando os erros. Eu fui para dentro dela mesmo, e eles sentiram a necessidade, dado que a gente estava batendo mesmo nela, de fazer uma nova convenção e dar a ela essa legitimidade de ser presidente nacional. Ela ganhou a presidência, eu saí do partido. Falei, não vou ser liderada por esse tipo de pessoa. Traidora, mau caráter e desonesta. Eu não vou ficar no PTB. Saí do PTB. Naquele momento, eu saí do PTB, não fico. Depois de 20 e tantos anos, eu que fui criada dentro do PTB, resolvi sair fora. E aí, não deu, sei lá, um mês, esses áudios vieram à tona. Eles criaram logo um grupo, e o grupo já dizia que as pessoas que eram ligadas ao meu pai que era a tal da quinta coluna, que eram os traidores, quando, na verdade, os traidores eram eles. Eles é que queriam tirar o grupo que colocou eles no poder. Então, assim, graças a Deus, agora essa história está enterrada. Inclusive, essa moça agora vai sofrer as consequências penais dos atos dela. Processos de crime contra a honra já foram apresentados contra ela, e ela vai sofrer no bolso, e lá na frente, por falsidade ideológica, é provável que ela tenha uma condenação, inclusive de restrição de liberdade, que eu acho que ela tem que sofrer sim, porque ela foi desonesta, ela foi traidora e ela merece. Mas é isso. Ela merece, principalmente naquela parte do print em que ela fala que estava na casa do Fausto Pinato. Aí depois ela diz que não lembra o nome da pessoa, que ela estava na casa, mas em cima está escrito Fausto Pinato. E logo depois ela fala que estava marcando uma reunião com o Alexandre, o que nos faz crer Alexandre de Moraes. De Moraes, claro, não tem outro Alexandre. E durante um inquérito na qual Fausto Pinato montou para o Alexandre de Moraes uma lista de sites da direita que deveriam ser perseguidos. Isso não incomoda, Cris? Não te causa um certo desconforto? Me causa tanto por ela quanto pelo Fausto Pinato, que foi um cara que sempre virou para mim e falou que tinha vontade de vir para o PTB, que adorava meu pai, que achava meu pai o máximo. Mas, pô, o Fausto Pinato hoje, ele está sendo bancado com várias China in a Box pela China.
Ele é o presidente da Frente Brasil-China dentro da Câmara dos Deputados. Ele é o cara que, se pudesse vender o Brasil e entregasse, ele entregava o Brasil para os chineses, cara. Então, assim, hoje realmente não me espanta. Me espanta, sim, ver essa moça que se fez passar por filha do meu pai, filhinha adotiva, no momento em que sentou na cadeira, foi se aliar aos principais adversários e inimigos declarados do meu pai. Isso dói, isso incomoda, mas, como eu disse, apesar de eu ter trazido essas pessoas até o partido, jamais daria esse poder a ela, mas o que importa é que agora eles tiveram a presidência relâmpago e foram retirados do partido. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus. Só título de curiosidade, pessoal, Fausto Pinato, ele é presidente da Frente Parlamentar Brasil e China, e é aquele Fausto que eu sempre conto para vocês, que era aqui da CEAGESP, que o pai dele é envolvido em homicídio, ele em corrupção aqui na CEAGESP, agressão até à própria mãe. Cris, outras figuras conhecidas estão tentando voltar ao poder, como o Eduardo Cunha, conhecido como meu malvado favorito, o príncipe suíço. Como você vê essa volta dos que não foram? Olha, eu também estou querendo voltar para a política, também sou pré-candidata, tá? E eu vejo o seguinte, o fenômeno Bolsonaro de 2018 e especialmente a Lava Jato fizeram com que figuras políticas proeminentes se tornassem bandidos para a maioria da população. Uma campanha maciça contra as figuras que eram deputados, que eram senadores. Eu sofri isso também, tá? Como eu falei antes aqui, poxa, eu fui uma das organizadoras do movimento que derrubou a Dilma, a primeira presidente de partido e deputada federal que teve coragem de assumir que a Dilma não me representava e que eu era contra ela, que eu queria que ela saísse. Por crimes de responsabilidade, sim, tá? Por ter maquiado as contas na pré-campanha e durante o seu governo. Então, ela tinha que sofrer o processo de impeachment. E nós fomos massacrados pelo Moro, pelo Deltan Dallagnol, que tem aquela turminha da imprensa que ficou ali alimentando eles com entrevistas, com espaço na mídia. Só você olhar as mensagens que eles trocavam, sempre denegrindo a imagem dos políticos tradicionais. O Eduardo Cunha, em que pese possa ter os erros dele, de boa, foi um dos melhores presidentes da Câmara disparado. Primeiro porque ele tirou a Dilma, gente, isso já foi sensacional. Livrou a gente do PT. E a gente deve isso ao meu pai, a ele, com toda certeza, e mais algumas figuras, mas com certeza ele foi uma das figuras chaves. Então, se ele quer voltar agora a ser deputado, e por São Paulo, gente, assim como eu acho que ele vai ser bom pro Bolsonaro. Melhor que muito bolsonarista que se elegeu deputado, até hoje não sabe o que faz na Câmara dos Deputados e não vai se reeleger. Então, assim, pelo menos o Bolsonaro vai ter a mim, se caso a gente venha a se eleger, o Eduardo Cunha, caso ele venha a se eleger, e políticos experientes que conhecem do regimento interno, que conhecem de política mesmo a fundo, para entender que a guerra que a gente vai viver é uma guerra muito pior do que se apresenta assim eleitoralmente. É uma guerra de ideologias, é uma guerra de posições políticas que nós não podemos permitir que o Brasil vire uma Venezuela, uma China. Não podemos permitir que a esquerda se apodere de novo do governo central para voltar a assaltar os cofres públicos, como aconteceu durante todos esses mandatos do PT, e que nós fomos contra. Nós não queremos mais isso de volta, mas aí tem esse status quo que eu comentei anteriormente, o tempo todo, contando mentira, tentando fazer com que a população acredite que eles têm chance de voltar, que eles são um projeto bom. Vocês estão vendo, não sei se vocês percebem, mas eu vejo com clareza, gente, o MST, o João Stedley aparecendo em entrevista na Globo o tempo todo, falando que a MST é bonitinho, que é bacana. Vai para a PUC essa semana agora fazer palestra na PUC. Quer dizer, ou a gente toma posição
dentro da política, ou a gente vai deixar que a esquerda tome, e a gente não pode. Isso eu falo, ou a gente ocupa espaço, ou nós vamos ter que aceitar o que eles decidiram. Uma minoria barulhenta vai decidir a nossa vida, porque nós não tomamos espaço. Cris, como você tem visto essas movimentações para as eleições? Nós temos aí os candidatos antigos, né, o pessoal que está sempre se reelegendo, às vezes perde um mandado, mas volta, e agora tem novas caras, né? Os chamados YouTubers, muitos vão concorrer, muitos têm, sim, capacidade para assumir uma cadeira, outros não têm, nós sabemos. Como você vê essa mescla de novos e velhos candidatos? Eu penso que isso vai ser importante, mas é bom que a gente tenha um pessoal ao lado do Bolsonaro com experiência, porque esses novos deputados, os que já estão lá, levaram esses 4 anos para aprender na marra que a dinâmica interna do legislativo é completamente diferente de tudo que eles já viveram. E eles demoraram muito tempo para conseguir, inclusive internamente, dentro do próprio partido, ajudar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro ficou praticamente sozinho por muito tempo, e os ministros tendo que ir, o Guedes tendo que toda hora ir na Câmara, batalhar para aprovar as coisas na Câmara, sem o apoio de deputados e senadores que seriam fundamentais para que o governo pudesse ter aprovado as medidas que precisavam ter sido aprovadas para o Brasil andar para frente. E, enfim, nesse segundo mandato isso não pode acontecer. Então, por mais que hajam bons nomes novos, a presença de pessoas tarimbadas, pessoas que já têm experiência, como acho que vão entrar, eu espero que entrem, esperamos que entremos, inclusive eu, que a gente possa estar ao lado do Bolsonaro e dessas pessoas e desses deputados para a gente aprender junto, para a gente diminuir o tempo de aprendizado e poder ajudar o presidente nessa guerra. Cris, já que você falou do governo Bolsonaro, que por causa dele nós ainda não estamos num comunismo efetivo, porque nas mãos do Lula a gente estaria, inclusive ele está prometendo, né? Acabar com o teto de gastos, porque ele quer gastar mesmo, e ele falou isso na rádio, que ele vai gastar mesmo. Ele já falou que vai transformar o Brasil mais ou menos num partido, num estado inchado, né? Com um partido forte como a China, fala em controle de mídia, controle de rede social, enfim. E você está falando que o governo Bolsonaro, isso só não aconteceu porque temos aí o bastião da democracia verdadeira, da liberdade. E eu te pergunto, quais são os erros e acertos, então, do presidente nessa legislatura? Bolsonaro não podia não ter construído uma base para ele forte e unida na Câmara dos Deputados. Ele não podia, no primeiro momento, deixar espaço para que o legislativo se sentisse acuado diante do executivo forte com apoio popular. Porque o lavajatismo causou isso ao Bolsonaro. A presença daqueles inúteis que ficaram ao lado dele, desviando o foco do governo, que era governar, tá? Querendo impor medidas que são inconstitucionais ao sistema judiciário brasileiro, persecutórios, que atingiriam, inclusive, a população brasileira, provocando um encarceramento maior de pessoas num sistema que não tem nem vagas no Brasil, a título de quê? Então, assim, o lavajatismo nesse primeiro ano mesmo, e nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, foi extremamente pernicioso para o Brasil. Afastou o governo dos maiores empresários, dos interesses dos maiores empresários brasileiros, afastou o governo do legislativo e, com isso, permitiu essa união perniciosa do judiciário e do legislativo contra o executivo. Então, nós temos hoje um desequilíbrio entre os poderes. E tem um fenômeno mundial também acontecendo, que no Brasil você vê isso se agudizando, que é o fenômeno da juristocracia, que é a ditadura do judiciário, a ditadura das minorias sobre as maiorias. São os técnicos
mandando em questões políticas, o que, claro, não pode dar certo, porque o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Por quê? Porque a vontade do povo é soberana. O povo elegeu, a maioria da população brasileira elegeu, saiu de casa para votar no Bolsonaro, contando que o Bolsonaro iria colocar o Brasil em ordem. E isso queria dizer o quê? Reforma da Previdência correta, continuação da reforma trabalhista, a reforma tributária, que é fundamental para organizar o Brasil. E aí, com isso, também permitiu que houvesse uma ruptura dos governos estaduais com o governo central, porque os governadores também viram uma oportunidade de um executivo central fraco, eles irem para cima dele para tentarem se credenciar para ganhar essas eleições agora em cima do Bolsonaro. E assim, esse fenômeno da juristocracia não é só no Brasil, não. Você vê isso acontecer em diversos países por aí. Israel está sofrendo com isso, o Canadá está sofrendo com isso, países na América Latina também estão passando por esse tipo de problema, e você vê, são os países justamente que foram tomados, Estados Unidos também sofre isso, foram tomados pela esquerda novamente, tá? Por quê? Porque os tecnocratas, esses juízes, de uma certa maneira, eles são indicados e bancados pela nova ordem mundial, que tem interesse em controlar esses países. E como que eles controlam os países agora? Até também via o judiciário, porque eles prendem quem eles querem, eles soltam quem eles querem, e eles também, se o presidente aprova um decreto ou aprova uma lei, como já aconteceu, e que não agrada a nova ordem mundial, a esse status quo que quer mandar no mundo, que quer fazer um governo único, um banco único, para que eles possam mandar no planeta, acabando com a soberania dos países e a vontade dos povos de se autogovernar, esses caras é mais fácil conversar e tratar com 11 ministros do que tratar com um Congresso de 513 deputados e uma série de senadores, como também é mais fácil tratar com os governadores do que tratar com a população brasileira. Então, é isso, entendeu? Está errado, e a gente não pode permitir que eles continuem se imiscuindo e tomando para si as pautas que são políticas. Eles não foram eleitos e não são preparados para fazerem a vontade do povo realmente prevalecer. Cris, já que a gente tocou no assunto do Lula, você acha que o Lula tem chance de ganhar essa? Porque ele não consegue nem botar a cara na rua. Quando bota, é xingado. Ao contrário do presidente Bolsonaro. Mas as pesquisas dizem assim que ele está tipo com 104% de chances de ganhar. E na quinta-feira, o Dirceu estava se reunindo com extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda e centro-direita para tentar fazer uma base única, segundo ele, em defesa das eleições e da democracia, para eleger o Lula. Você acha mesmo que ele tem chance? Primeiro que eu acho engraçado esse povo de esquerda falar de democracia, falar de defesa da democracia, quando tudo que eles querem é um governo autoritário. Comunista não gosta de democracia. Olha a China, tem democracia na China? Olha a Rússia, tem democracia na Rússia? Olha a Venezuela. Você viu que na Venezuela agora, o maluco do Maduro quer vacinar de Covid a população a cada 4 meses? Obrigatoriamente. Nunca vi isso na minha vida. Isso é democracia onde? Eles querem isso para o Brasil. Como eu falei aqui, a nova ordem mundial quer controlar o Brasil. É muito mais fácil você controlar poucas pessoas no governo que mandam na população inteira do que ter que compartilhar decisões com um legislativo forte, com um executivo forte e com o judiciário cumprindo o seu papel de fazer a guarda da Constituição, cuidar do judiciário no Brasil e não de pauta política como eles têm feito agora no Brasil. Eu acho um absurdo esquerda falar de defesa da democracia. Voltando ao presidente Lula,
eu faço todo dia um exercício de descoberta aonde estão esses milhares e milhares de eleitores que atribuem ao Lula. Eu pergunto de motorista de táxi, motorista de ônibus, motorista de Uber, gente no metrô, eu pergunto em lanchonete, eu pergunto... Claro, lá na PUC, cara, lá na PUC só tem esquerdinha caviar. Aqueles que querem fazer o comunismo, mas não entra na minha casa, nem mexe no meu dinheiro, não. Tá? Mexe no dos outros. Os ricos, eles são milionários, mas eles são contra os ricos, né? Então, proletariado, coitadinho do proletariado, mas não mexe no meu dinheiro, não. Não mexe no meu bolsinho, não vende minha Mercedes e tal, isso de monte. Esses vão votar no Lula. Como também o pessoal do audiovisual, que tem ódio do Bolsonaro, por quê? Audiovisual é uma ferramenta de dominação pela cultura. Por meio do audiovisual, das artes visuais, do cinema, enfim, da televisão, você muda uma cultura de um povo, sim. Tá? Por isso que você vê um monte de filme de pedofilia sendo normal, de crianças sendo assediadas sexualmente ser normal, porque são típicos programas de esquerda que querem, por meio da cultura, modificar os nossos valores e acabar com as nossas instituições, começando pela família, que é aonde eles querem entrar para destruir. A partir do momento que você destrói a instituição da família, você destrói o núcleo familiar, você cria um monte de pessoas facilmente manipuláveis, que são indivíduos, não são grupo, né? Não tem nação, eles são pessoas, e pessoas são dominadas, viram números, que é o que eles querem, que a gente tenha um documento único, um dinheiro único, um salário único, para comer, não encher o saco e viver e não falar. E não dar opinião política, porque liberdade de opinião, de expressão, é uma coisa que comunista teme, que comunista não gosta. Então eu quero ver o Lula se eleger. Eles vão ter que, gradativamente, eles já começaram a ajustar essas pesquisas, porque eles trabalham o nome do Lula em cima de nulos, brancos e indecisos. Por óbvio que esses nulos, brancos e indecisos ainda são um número grande, porque a eleição não começou, as pessoas não estão pensando em que elas vão votar. Então, eles vão para as ruas. Se o cara fala que ele vai votar no Bolsonaro, ele nem... obrigado. Vai para outro. Aí pega um cara indeciso. Pega os dados do indeciso, porque eles vão lá, manipulam e botam como se fosse para o Lula. Eu não sei aonde estão esses eleitores do Lula. E ele vai perder de lavada de novo. Isso sim. Cris, então vou emendar a pergunta. Como você vê um ex-presidiário considerado chefe de um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, da história do mundo, tentando concorrer à presidência pela terceira vez? E caso ele volte, o que significa essa volta para o Brasil? Eu vejo assim com duas preocupações. Uma, eles não conseguiram o status quo. Queria botar na presidência do Brasil um Biden, um cara extremamente fraco, manipulável, sem personalidade, sem força política, que simplesmente estaria sentado na cadeira ali para executar ordens. O Biden é assim. No Brasil, eles tentaram fazer do Agripino isso, tentaram fazer daquela galerinha da Globo isso também, Mandetta, o Moro, esse povo todo aí que não colou, porque o povo quer o Bolsonaro. O povo brasileiro é conservador, é de direita, é família, não quer comunismo no Brasil, não quer gente que vai entregar a nossa alma para chinês, para russo, não quer. Então, quem é a única pessoa que eles têm para colocar lá? O Lula, que já acenou tanto para essa esquerda que quer dominar o Brasil de forma autoritária, quanto acenou também para os globalistas da nova ordem mundial, que são ligados a lavajatistas, à mídia tradicional, aos banqueiros, que não querem, que sente mais uma vez o Bolsonaro com a chave do cofre fechada e os interesses deles não sendo atendidos de modo que eles achem rápido e fácil para dominar o Brasil de uma maneira total. Porque, por exemplo, essa história das demarcações indígenas, que a gente não pode explorar as riquezas do Brasil, que está tudo nas áreas dos índios, cara, atende o interesse de quê? Você vai lá nessas reservas indígenas, são territórios
internacionais à parte, aonde brasileiro não pode entrar. Mas tem ingleses, família Rothschild, Tatalo toda lá, e seus asseclas, todo mundo ali com grandes conglomerados fortemente armados, miliciano para tudo que é lado, entra lá. E eles exploram as reservas minerais e mandam tudo para os bancos deles lá fora no mundo. É isso que eles querem. Por falar em mandar para fora, Cris, vamos falar do Foro de São Paulo, que quer construir um cinturão vermelho aqui no país, aqui na América Latina. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Zé Dirceu e a ligação dele com o Foro de São Paulo, já que o presidente da Argentina, o Fernandes, ligou para o Lula e disse que se caso o Lula ganhasse, é para a gente fechar, para o Brasil fechar conexões com o México para que se faça esse tão sonhado cinturão por eles. Eles perceberam que essa história de comunismo no mundo é falida, que as pessoas não vão aceitar isso sem resistir. As pessoas de bem estão começando a se dar conta que esse fenômeno de tomada de países por regimes autoritários é uma ameaça, e o Brasil não está livre disso. No Brasil, eles tentam fazer com que a nossa democracia seja essa ditadura às avessas, né? Porque é uma ditadura de minorias, como eu venho falando aqui, sobre maiorias. E o Zé Dirceu, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, essa galera toda vermelhinha aí, comunista, do PT, PSOL, etc., todos eles fazem parte desse grupo que é financiado pelo narcotráfico internacional, que quer vender droga no Brasil para o mundo inteiro, fazer do Brasil rota de droga para o mundo inteiro, tá? E tem muito dinheiro, com certeza, para que o Brasil seja um país que vai fechar esse cerco para servir, como a gente fala, para os interesses dos vermelhinhos, da Rússia, da China, desses países, até Cuba mesmo, que apesar de pequenininho, é um ninho de comunismo que espraia comunismo para a América Latina e para a América Central. Eles são fortemente treinados, e treinados inclusive para capacitar agentes infiltrados, milícias em países, como eles fazem, por exemplo, na Venezuela. Na Venezuela, são os cubanos, por exemplo, que dominam o sistema de inteligência do país. E eles, claro que eles querem fazer isso no Brasil. Infelizmente, a gente tem vermelhinhos infiltrados no Exército, vermelhinhos infiltrados na ABIN, vermelhinhos infiltrados na Polícia Federal. No Judiciário, então, né, nem se fala. Tem vermelhinho para tudo que é lado. Naquele Supremo, então, é tudo vermelhinho. E aí a gente está, assim, por um fio de não virar um paizinho vermelhinho. Ou a gente toma o poder e ajuda o Bolsonaro, mas o Bolsonaro tem que ajudar a gente também, né? Porque a gente precisa eleger pessoas não só no PL, mas em todos os partidos para estarmos ao lado dele lá. Ele vai precisar de apoio no Legislativo. A gente não pode deixar esses caras ganharem as eleições no próximo mandato de novo. A gente tem que lutar para tirar esse povo que não vai defender o Bolsonaro, nem no Senado e nem na Câmara, e ocupar esses espaços. Por isso que essas pessoas com mais experiência política, por mais que você torça o nariz para o que elas fizeram, cara, são pessoas que vão ser importantes para o Bolsonaro, tá? E a gente vai ter que fazer uma escolha de Sofia. Ou a gente parte para ajudar o Bolsonaro, ou ele vai ter um próximo mandato que eu não sei nem como ele vai governar. Exatamente, Cris. E, Cris, já que você falou em governar, foi aprovado no Senado uma PL chamada PL das Fake News, projeto de lei. Agora ele está na mesa da Câmara para ser discutido. O que chamou a atenção nisso? O das fake news, o PL das fake news, sim. O que chamou a atenção nisso, além do Orlando Silva, do PCdoB, ser o relator desse projeto, eles mudaram o projeto após uma reunião com Alexandre de Moraes. Nós ainda não tivemos acesso a essas mudanças. Te pergunto, como você analisa as ações do STF, do TSE,
com as chamadas fake news, fechando o contrato com nosso dinheiro, com agências de checagem, que são do Grupo Folha, do Grupo Estadão, do Grupo Globo, essa PL que visa nos censurar, como você vê tudo isso? Eu tenho muita preocupação com o futuro da liberdade de imprensa e de expressão no Brasil, porque considerar que apenas os grupos de mídia tradicional são capazes de produzir matérias com cunho jornalístico verdadeiro é a maior mentira que o brasileiro pode escutar todos os dias. Esse status quo faz parte de uma organização que quer acabar com a nossa liberdade de pensar e expressar o que nós falamos. Você vê aí, o Jornal do Comércio é um perseguido da esquerda. Não tem a menor condição de nós aceitarmos que o que a gente fala é fake news e o que falam esses sites de checagem é verdade. Até porque eles estão ligados aos seus veículos. Eles não vão dizer que a Folha está mentindo, eles não vão dizer que o Estadão está mentindo, eles só dizem isso quando a matéria é produzida por jornalistas sérios de direita que têm o seu ponto de vista e que têm que ser respeitados numa democracia. O que é isso, gente? Não podemos aceitar como foi um absurdo, ilegal e imoral o TSE se meter com sites de direita e acabar com o financiamento de sites de direita, com blogs de direita, porque eles nem têm esse direito. As pessoas têm, sim, todo o direito de questionar a validade e a veracidade do processo eleitoral nas urnas eletrônicas. Por quê? Porque as urnas eletrônicas, da maneira que são feitas no Brasil, não permitem nem a partidos, nem ao povo brasileiro a checagem, a contagem dos votos por pessoas do povo. Nós só temos acesso até uma certa parte da apuração. Dali para diante, tirou o cartucho da urna, até o caminho desse cartucho ao TRE, para depois consolidar os dados e mandar para o TSE, tudo pode acontecer. E como acontece sim, tá? Eu não tenho medo de falar isso mesmo, doa quem doer. Eu questiono, sim, esse sistema e acho que os brasileiros têm esse direito. Então, assim, temo pela nossa liberdade de imprensa, nossa liberdade de opinião, nossa liberdade de expressão, as nossas liberdades estão sob risco num processo de afunilamento, de sufocamento de quem ousa dizer a verdade para vocês. Cris, só uma correção, você falou Jornal do Comércio, aqui é o jornal... É a TV Jornal da Cidade Online. É Cidade Online, gente, perdão, é verdade. Imagina, é só para não confundir o público. Não, menina. O que a gente pode esperar para o Brasil nos próximos meses? Muita confusão. Muita confusão, muito barraco, muita confusão. Nós vamos estar cobrando das autoridades a lisura desse processo eleitoral desde o início até o final dessa apuração. Nós estaremos em guerra para poder passar para a população brasileira a verdade, o outro lado da moeda, como interpretar as fake news que são produzidas por esse povo que quer fazer checagem no que a gente fala, mas não tem a cara de pau, tem, aliás, bastante cara de pau, não tem coragem de chegar e falar, eu sou mentiroso, porque eles mentem. Eles manipulam a verdade, eles contam mentira. Se eu falasse assim 10 exemplos para vocês, até nessa questão da Graciela Nienov, eu vi veículos que se dizem super sérios, né, do Brasil, de mídia dita tradicional, fazer fofoca, contar mentira com seus principais comentaristas e pergunta se eles vão agora se retratar como já nunca fazem, de dizerem mentiras para criarem uma confusão e o PTB não atrair, não conseguir filiar as pessoas dentro do partido. Claro que não. E falaram várias vezes. Agora, deviam ser realmente notificados, processados, porque, gente, é uma manipulação tal que você, como eu sofri muito em 2018,
mas é uma desconstrução. O Adrilles sofreu também, saindo da Jovem Pan, e tantas outras pessoas, o Wellington Macedo e outros, meu pai, o Zé Trovão, que é um massacre. O próprio Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro foi eleito, Camila, ele apanha todos os dias. É porque realmente Deus está do lado dele, porque se não fosse Deus, cara, ele também já tinha ido pelo saco, buraco abaixo, porque sofrer como ele sofre, apanhando todo dia, o tempo todo da imprensa, você tem que ter muito lastro, você tem que ter muito fôlego para não sucumbir e não ficar doido mesmo. Então, para os próximos meses, não esperem paz, esperem crise, confusão, guerra, mas pelo menos estaremos sem máscara, porque essa farsa do lockdown, essa farsa dessa Covid acabou e não tem mais como esconder que acabaram-se essas narrativas de tentar fazer com que o Bolsonaro fosse culpado pela pandemia de Covid. Cris, minha amiga, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Gente, obrigada a vocês, Jornal Cidade Online, por terem me convidado. Camila, você é uma pessoa que eu gosto muito, a Alessandra, pessoal, e obrigada pelo carinho que vocês sempre tiveram pelo meu pai, e pode chamar, estaremos sempre aí à disposição de vocês para contar um pouquinho dos bastidores aqui da campanha também. Nós que agradecemos, Cris, e quero também agradecer ao pessoal do chat que nos acompanhou até aqui, sempre nos apoia, curtindo, compartilhando, dando uma força para o canal, e aproveito para lembrar, o TSE cassou a nossa monetização, e para a gente conseguir continuar com a programação, a gente precisa que você contribua ou através do Pix ou através da assinatura pela revista, com matérias exclusivas toda segunda-feira. Fiquem todos com Deus e até mais.